A gente viu aí os pets, cachorrinhos, fofuras, mas dinossauros, fósseis, cobras, aranhas, anfíbios atraem muito a curiosidade, especialmente das crianças, a gente já sabe disso. Mas ter acesso a conhecimento de qualidade, informações que tragam aprendizado, fale dos cuidados sobre como lidar com esses bichos ou como foi a sua história, faz toda a diferença. Aqui na região tem um biólogo que sempre está envolvido em projetos curiosos que levam esse tipo de conhecimento. O biólogo Hamilton Berkenbrock é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, professor Hamilton. Boa tarde, uma enorme satisfação de estar aqui. Bem-vindo aqui ao Ver Mais e já está preparadíssimo porque trouxe... O que você trouxe para a gente ver? Sabe que é surpresa até para essa apresentadora. Sim, é interessante porque quando se fala a palavra dinossauro, que desperta o interesse e a curiosidade, principalmente das crianças, mas de qualquer pessoa, né? E as pessoas às vezes esquecem que os dinossauros, que eram animais vertebrados, eles surgiram muito depois dos invertebrados. Então, quando eu falo de aranhas e escorpiões, são animais que antecederam milhões de anos antes os próprios dinossauros. Ah, é verdade. A gente costuma falar que tudo começou com os dinossauros, está super errado. Super errado. É porque eles se tornaram famosos por uma série de questões, por filmes, documentários e tal. Mas uma gama de animais surgiu muito antes. E até aproveitando o link, assim, os escorpiões já estão no planeta há mais de 300 milhões de anos. Inclusive aqui na região é até interessante que estamos numa época do ano que o calorão está tomando conta e não é difícil a gente encontrar alguns animais de interesse médico na região e um deles é o próprio escorpião. O escorpião, tem um tipo de escorpião representado aí, né? Esse é o escorpião amarelo, que curiosamente ele não é nativo da região, esse está devidamente morto, né? O escorpião amarelo ele é bastante comum da região sudeste para cima e talvez seja o único escorpião de fato de interesse médico, mas em toda a região sul do Brasil ele já é comum. Então o que acontece? Pelo fato de ele ter uma camuflagem perfeita, nós temos aqui uma superfície de madeira, normalmente ele se esconde em telhas, tijolos, madeiras, a pessoa não vê e acaba tendo contato e se envenenando. Mas sempre vale a pena dizer que esses animais não têm interesse nenhum em gastar o veneno em nós. Normalmente o veneno eles utilizam para digerir os alimentos que eles comem. E as pessoas esquecem, assim, as pessoas se preocupam tanto nas serpentes, que claro, algumas têm interesse médico, esquece que a aranha mais perigosa do Brasil talvez viva dentro das casas da pessoa e eu trouxe até uma para mostrar. É mesmo? Eu trouxe sim. Essa é a aranha mais perigosa. Eu precisava só da minha bolsa aqui. A tua bolsa tá atrás de ti. A Okay. gente acabou deixando ela ali atrás, mas essa bolsa que tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Hamilton, antes de você mostrar até, vamos falar para o pessoal que a gente aproveitou a oportunidade, o Hamilton vai estar em oficinas, né, no shopping, Exato. no Norte Shopping. As inscrições esgotaram rapidamente, infelizmente não tem mais vaga, mas a criançada toda vai ter oportunidade de estar contigo mostrando essas curiosidades, né? Sim, que é super legal, até para um público assim que eles são muito curiosos. E é importante desde pequeno que a educação ambiental esteja inserida, porque a questão do respeito ela é fundamental. Nós temos que entender que os seres humanos também são animais, só que nós temos um potencial a mais, temos um cérebro que pensa e que raciocina. Então nós somos o único animal chamado de racional. Então nós temos que entender que as demais formas de vida, os demais animais, têm a sua importância no equilíbrio da natureza. O que nós temos que entender é que temos que deixar, às vezes, algum limite de distância, respeitar alguns animais para evitar acidentes. E um deles que chama muita atenção, que estará lá também para ser explicado, é a famosa e temida aranha marrom. Ah, aranha marrom. Os tamanhos realmente são muito complicados, porque as pessoas acham que as caranguejeiras, também ditas de tarântulas, né, elas sejam aranhas perigosas, e não são. Toda aranha tem veneno. Coloca ela aqui em cima, ó. Eu vou pôr aqui em cima. Que aí a gente vai dar um close nela. Então, assim, essa é a aranha marrom e ela circula livremente aqui no Brasil. Mas assim, é mais comum dentro de casa. É normalmente aquela que faz, assim, as suas teias no cantinho da casa, em que a pessoa acaba sendo vitimada quando encosta nela. Ela não tem interesse nenhum em nós. Dá o quê? Uma vermelhidão? Isso, esse é um grande problema, porque o veneno dela é poderoso, mas ele não causa dor. No primeiro momento promove um pontículo vermelho, às vezes passando uma pomadinha antialérgica, você consegue diferenciar a picada de um inseto para que de uma aranha marrom. Então, se for uma picada de inseto, o processo alérgico ele desaparece quase que imediatamente quando dá inserção de uma pomada antialérgica. Se você passa essa pomadinha, que normalmente as pessoas têm em casa, é interessante até que tenham, né? E não desapareceu aquele pontículo vermelho, ao contrário, do vermelho começou a ficar uma tonalidade mais roxa
existe uma preocupação de ser um envenenamento para aranha marrom, porque não promove dor. Alerta super importante, porque a gente sabe, né? Período de férias, as crianças estão mais à vontade mesmo, Exato. pela casa toda, durante o ano tem a rotina da escola, mas estão mexendo em mais coisa, estão na vizinhança, estão fuçando, né? E podem encontrar, e não só crianças, né, Hamilton? Adultos também, é. E acabam sendo vítimas, né? Até alguns animais domésticos podem ser vítimas desses animais. Do Brasil, das mais de 2.000 espécies de aranhas que existem 2 apenas que têm interesse médico. A aranha marrom, que foi mostrada aqui, e uma que também existe na região, que tem uma agressividade imensa. E o que ela faz de postura dá nome a ela, que é a aranha armadeira. Ou também conhecida na região como a aranha da bananeira, que vive normalmente em folhas secas de banana ou dentro do cacho de banana. Só que esta, quando pica, promove uma dor terrível. Não sendo uma marrom, não sendo uma armadeira, nenhuma outra aranha merece preocupação em termos médicos. O que a gente deve fazer? Se eu achar uma aranha dessa, uma aranha marrom, o que eu faço? Hoje, assim, é complicado porque não existe assim, um órgão que recolha. É anticológico falar, mas assim, é uma questão até de segurança, né, e de saúde pública. Eventualmente, encontrando uma aranha marrom, ela deve ser sacrificada. Sim. E a armadeira não foge à regra. Mas outras aranhas, como a aranha de jardim, que normalmente você encontra quando faz uma limpeza no jardim. Transfira dali. Até interessante porque algumas aranhas, como a própria caranguejeira e a própria aranha de jardim, que é super comum, elas, além de não fazerem mal para nós, elas podem se alimentar de animais que transmitem doenças. E vale salientar, sapo, que as pessoas falam tanto mal, é um bicho extremamente importante para eliminar animais como escorpiões, aranhas e até jararacas. Olha que interessante. Você deve ouvir muito meme da internet, né? Desconfie de quem não gosta de lagartixa, desconfie de quem não gosta de sapo, sim, né? Por total. quê? Porque esses animais, eles estão ali equilibrando o ecossistema, né? Então, eu fico muito triste, Vanessa, me perdoe de cortar, quando eu vejo um gambá atropelado, às vezes até propositalmente. O gambá, por exemplo, ele é um animal extremamente importante para o controle biológico de alguns animais, dentre elas as serpentes, que podem promover acidentes muito graves, né? E é interessante, Vanessa, porque assim, existe todo um processo, como a gente vai falar também de dinossauros e tudo, existe uma coisa chamada evolução, né? Então, assim, existe toda uma interligação entre os animais. Existem animais que, inclusive, na região as pessoas chamam de serpente e não é. Trouxe aqui um para mostrar para vocês. Então temos aí esses temos. animais. E tem a ver tudo com o processo de evolução. As pessoas encontram normalmente limpando o jardim esse animal. Que bonita que ela é. Sim, que eles né? chamam de cobra de vidro. Esse bicho não é uma serpente, esse animal é um lagarto. E a gente tem várias provas, e uma delas aparece aqui, ó. Esse bicho tem 2 patinhas bem pequenininhas, que volta e meia o animal separa. Tem quantos centímetros? Esse aqui tá quase adulto, olha, apareceu com as patinhas aqui, ó, as patinhas se separam. Sim. Esse aqui, ele chega a mais ou menos uns 40 centímetros. Esse animal é um lagarto. É um lagarto. Não faz mal nenhum e pode se alimentar de animais que transmitiriam doenças para nós. Tá? Mas pela cor, como que a gente vai identificar se seria uma cobra que pode ser potencialmente venenosa para um lagarto? A gente vê as patinhas, então... Assim, eu sempre digo assim, às não vezes vai dar para pegar e ver a patinha, e até porque, né? assim, ele realmente tem uma aparência serpentiana. Ó. A primeiro momento, a pessoa se assusta, acha que é uma serpente, e infelizmente as pessoas crescem falando duas coisas erradas. Eu sou muito medrosa, já falo pro pessoal aqui ao vivo mesmo, não tenho coragem de pegar, mas de fato me impressionou, é uma serpente, não é uma serpente, é um lagarto. Falou, é um lagarto, bonita a cor, né? Sim, e tudo mais. É um animal que pode ser como um pet, a gente pode ter em casa? Não pode. Existe até alguns criadouros que vendem legalmente algumas serpentes e até lagartos, mas sempre é muito importante a pessoa que tem interesse entender que esses animais, eles têm uma alimentação completamente diferente de um pet tradicional, como um cachorro ou um gato. Eles não comem ração. Eles comem outros animais. Então, antes que a pessoa se aventure a ter um animal, evidentemente, de um criadouro legalizado, veja se realmente é isso que você quer, se a tua cidade ela disponibiliza do animal, que normalmente são ratos ou outros bichinhos, né? E ter toda uma estrutura, porque é bastante complexo você ter um animal assim. Hamilton, a gente percebeu aí essa informação que é técnica, que é super importante. Esse tipo de informação vai estar lá nas oficinas e essas curiosas. Também quero complementar aqui que vai ter a presença também de um colega seu,
exposição, né, que vai falar mais dos dinossauros, né? É o Arthur Isso. Redel, né? Ele também vai estar lá fazendo de forma interativa e ele falando faz um trabalho fantástico. de dinossauros, de fósseis, né? Isso. E, mais uma vez eu registro, o Hamilton vai estar nessas oficinas do Norte Shopping, as inscrições encerraram rapidamente, mas a gente trouxe aqui para o Ver Mais, então você aí está acompanhando e tendo essa oportunidade ao vivo aqui de ver esses animais e saber mais sobre eles. Vamos para o próximo? O que você trouxe mais pra gente? Outro animal que infelizmente Há muitos anos, Hamilton, Sim. quando você lecionava em sala de aula, eu me recordo de você ter uma cobra muito grande, ela era amarela, eu não sei Sim, qual é. albina. Albina, né? Você tem ela ainda? Não tenho mais. Quanto tempo ela viveu? Esses bichos eles vivem em média 60 anos, mas daí ela foi para um criadouro junto com toda a situação, porque é um animal que fica muito grande. Eu lembro que você levava nas aulas, né? O Hamilton é muito conhecido, deu aula para muita gente aqui em Blumenau e região, né? Verdade. E com certeza as pessoas lembram dessa fase, né? Provavelmente. Que você mostrava, né, a cobra albina. E olha que interessante, Vanessa, um outro animal que as pessoas às vezes no jardim cavando buracos acabam encontrando é a famosa cobra da terra ou cobra cega, ou alguns chamam de cobra de duas cabeças. Por quê? Porque a cauda deste bicho e a cabeça se parecem. E as pessoas acabam matando. Mesmo que seja uma serpente, Patrícia, ela não pode ser morta. Esse animal é um anfíbio. Então, anfíbio. recapitulando, da mesma maneira que a cobra, vulgo cobra de vidro, é um lagarto, a vulgo cobra cega é um anfíbio. E olha o hábito dela, sempre ela está tentando cavar. Nossa, mas é muito parecido mesmo, as duas pontas. Sim, olha aqui, a cauda dela... E ela dela... faz mal pra gente? Nada, ao contrário. Ela, como tem o hábito de se enterrar, ó, ela já está procurando se enterrar. Você sempre deixa lá na terra, assim, sempre é o na habitat terra. dela. Isso, depois ela vai ser solta, inclusive, né? Como eu estava limpando o jardim, acabei encontrando e sabia que eu vinha aqui, então vou aproveitar a ocasião e esclarecer para as pessoas. Então elas não podem ser mortas, mesmo que fosse uma serpente. Esse animal faz galerias. Assim, é bastante comum quando você está cavando buracos. E nessa época ocorreu chuvas, no ano passado, novembro, né? Era muito comum você encontrar porque elas acabam saindo das suas tocas, elas são animais subterrâneos, porque acabam porventura morrendo afogadas se ficarem dentro das tocas inundas com a água da chuva. E agora nesse período de calorão, os animais se escondem, os animais saem mais? Se tem mais tivermos casos de serpentes, lagartos são mais comuns. Até quando as pessoas aqui na região encontram um lagarto, e o que tem aqui mais comum é o lagarto de papa amarelo ou teiu. Existem umas lendas urbanas que eu vou tentar rapidamente desmistificar. Aonde tem lagarto não tem cobra, que eles dizem vulgarmente. O termo correto seria serpente, mas não vem ao caso agora. Vamos colocar a aranha aqui em cima, Milton, para o pessoal em casa ver, que ela tá ali, ó, ativa, tá? Eu tava só de olho nela. Os lagartos, na realidade, eles não têm o hábito de comer serpentes. É mais fácil uma serpente comer. Claro, um lagarto maior pode se alimentar de uma serpente menor. É que o lagarto, pelo seu hábito alimentar, ele é onívoro. O que na prática significa? Ele come animais e plantas, e as serpentes são exclusivamente carnívoras. Entendi. Agora vamos fazer o seguinte, o pessoal da produção tá me falando aqui que tem participação do WhatsApp pra gente. Olha aí, ó, Maria Sarmento. Eu sou a Maria e às vezes eu esmago essa aranha marrom com o dedo. Tem algum risco de contaminação? A Maria é, assim, guerreira, não tem nem medo, não pega nenhum lencinho, né, Maria? Vai lá e faz com o dedo. Tem um risco, Hamilton? Maria, tá fazendo errado? Assim, dentro de casa existe uma aranha chamada aranha de parede, que ela lembra muito a aranha marrom, tá? Hoje existe, por exemplo, o CIATOX, que é o Centro de Informações Toxológicas, até eu sugiro a Maria dar uma olhadinha no site deles, que é fantástico. Ou na própria internet, se você pesquisar aranha marrom, aparecem imagens. Daí a Maria, quando vê a tal da aranha de parede, ela faz esses parenzinhos. Essa não é a aranha marrom. A aranha marrom, normalmente, respondendo a Maria, ela se esconde em roupas que estejam jogadas, bagunça. Então, um alerta para as crianças, nada de bagunça nessas férias, tá? Acordou, arruma a tua cama, porque a aranha marrom se esconde no meio da bagunça. Olha só. Já essa aranhazinha que a Maria esmaga com o dedo, né? Provavelmente não é aranha marrom. Mas mesmo que fosse, assim, Maria, não é com o dedo que se faz isso, tá? Então toma cuidado. Então bom alerta aí. Maria, obrigada pela participação. Tem mais uma aqui. O pessoal tá mandando muita mensagem, porque a gente tem curiosidade mesmo. Carlos, estou assistindo Ver Mais. Pergunta pro biólogo que aranha é essa. Meu nome é Carlos. Deixa eu ver, Carlos, a foto. Carlos, interessante.
Essa aranha que você mostra aí, ela é uma aranha que não é perigosa, ela de certa forma lembra ela se espalha, né? Sim, lembra a aranha armadeira, mas não é. Carlos, a aranha armadeira, que é outra aranha de interesse médico, lembra essa daí. Só que a aranha armadeira você não tem como não distingui-la. Você se aproximou dela, ela se arma. Por isso o nome dela é armadeira. Ela pula mesmo, né? Até 1,5 m, Vanessa. E a aranha marrom? A aranha marrom não, ela é super tranquila, pula. o acidente acontece quando você comprime ela. A armadeira, ela não só se arma, mas ela fica se movimentando, calculando a distância e ela se lança em cima de quem está próximo. Então por isso que o acidente normalmente é muito grave, é uma neurotoxina, afeta o sistema nervoso. Até 1,5 m. Até 1,5 m. Não dá pra brincar não. Isso, esta aranha que ele mostrou ali, eles chamam de aranha-lobo, não é uma aranha perigosa, é uma aranha inclusive que se alimenta de animais que transmitem doenças. Entendi. Nossa, são muitas as curiosidades. Até vamos matar a curiosidade do público, que aquela dali não é... Não, aquela que tá de verdade. Por isso que eu tô tão tranquila em apontar ela. Ok, Vanessa. É porque por assim, isso, eu tô tão tranquila em apontar, porque se ela tá olhando diretamente aqui pra mim, já se fosse viva eu não estaria com essa tranquilidade. Vanessa, o grupo de serpentes que mais causa acidentes na região pertence. Essa aqui é um protótipo feito em resina de uma jararacuçu. Então o tamanho representa uma jararacuçu jovem e a cor é exatamente essa que você encontraria na natureza, tá? Ela se camufla, né? Muito. Esse é o grande problema. As jararacas e jararacuçus causam tanto acidentes, por quê? Porque você não vê. Então as pessoas que são mais aventureiras, que gostam de fazer trilhas, estar em contato com a natureza, a nossa região é tão rica, né? Nossa, muito. Muito. Até no centro, qual é a cidade do Brasil que tem no centro da cidade um parque ecológico, como o Parque São Francisco atrás do Shopping Mar. Lindo mesmo. Que é maravilhoso. Só que as pessoas que vão em contato com a natureza têm que ter a ciência. Vou de uma bota, um calçado fechado, presta muita atenção onde pisa. Então, assim, o acidente normalmente acontece por culpa do ser humano. É verdade. Esses animais não querem gastar o veneno em nós. Né? Hamilton, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Adorei ter você, todos esses esclarecimentos, essas curiosidades. O olho fica brilhando, ele fala de um jeito tão fácil, tão gostoso, que a gente passa a ter ainda mais interesse pelo tema. Obrigada, Hamilton, por ter vindo. Obrigado também, mas Vanessa, eu sei que está acabando. Está acabando, mas você não podia deixar, né, de mostrar uma... Vanessa, essa vem de um criadora chamada Serpente Arco-Íris. E Vanessa, um dedinho nela. Um dedinho, Dois dedinhos nela. A mão inteira nela. Não consigo. A mão inteira nela. 3 dedinhos. Ai, a textura dela achei que era mais incômoda. Não é nada de ruim. Não, Vanessa, também não precisa me entregar ela. Eu sou super medrosa. Mas estou aqui, ó, fazendo um carinho. Perfeito. Tem nome essa? Sim, é Patrícia. Essa é a Patrícia. Essa é a Patrícia. Hamilton, muito obrigada. Obrigado, o pessoal vai também poder ver na oficina Patrícia? Sim, a Patrícia estará lá. A Patrícia estará lá. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado também.